Bom, Renegado Podcast aqui. Esse vai ser o primeiro vídeo que de fato eu estou gravando para esse canal novo, secundário, que eu digo assim, porque é, os outros vídeos eu não sabia bem se eu ia criar um canal novo, mas enfim. E hoje eu vou falar do porquê eu acho a maioria das mulheres insuportáveis. E de primeira mão, já vou avisando que desculpa os sons externos, é porque tem cachorro na minha vizinha aqui, mas enfim, vamos continuar, né? É, a primeira coisa que eu queria falar é que não, eu não sou gay, eu não sou nada disso, porque vai ter gente idiota aqui vindo falar que, ai, esse cara aí não gosta de mulher, que não sei o quê, esse cara aí é gay, que não sei o quê. Não é isso, não é questão de atração física, sexual, é questão de comportamento, de personalidade. E eu vou explicar os motivos de eu achar isso, né? Se você é mulher e tá assistindo esse vídeo aqui, leva esse vídeo como conselho para você melhorar como pessoa, mas enfim, vamos lá, direto ao ponto. A primeira questão que eu queria abordar é a seguinte: é a questão da mulher ser extremamente superficial e fútil, tanto em assuntos, tanto em experiência de vida mesmo, vivências. Daí você pode estar falando assim, ai, mas as pessoas é só assim no geral. O botideiro é assim no geral. Sim, claro. Tanto homem quanto mulher é fútil. Principalmente no Brasil, né? Tanto que eu não gosto da maioria das pessoas no geral, tanto homem quanto mulher que eu conheci. Então, isso daqui não é só específico pra mulher. Então, eu não acho só mulher insuportável. Eu acho o bochilheiro em si insuportável. Mas a mulher, ela consegue ser pior ainda. Porque a mulher, ela consegue ser mais fútil e superficial do que o homem. É só soltou sobre BBB, influencer, Virgínia, que não sei o quê. Homem. Ah, quantos homens você pegou naquele dia, amiga, que não sei o quê. Então é só assunto assim, cara. Não tem algo mais além, tem nada mais concreto. É sempre esses assuntos fúteis, porque a própria mulher se vê assim. É só você perceber, cara. A própria mulher se vê como um produto sexual. Eu sei que isso parece pesado de falar, mas é realidade, cara. Abre seu Twitter aí. Abre o seu Instagram. A única forma da maioria das mulheres, digamos assim, terem relevância nas plataformas é por meio de hipersexualização. Então, ela posta foto de biquíni, posta foto sexualizando, mostrando a bunda, que não sei o quê, mostrando o peito, mostrando várias coisas. Então, é a própria mulher que se vê dessa forma. Porque ela sabe que no fundo ela não vai ter muito o que oferecer pro cara. Até porque muitas são feministas, né? E não gostam desse papo de submissão, de tratar o marido bem, de tratar o esposo, sei lá, o namorado bem. Elas não gostam disso. Elas acham que, sei lá, ela tá se frisando assim. Eu não tô falando isso da boca pra fora. Elas próprias dizem isso. Tem uma mulher lá no Twitter que um tempo atrás falava isso. Uma coisa que eu esqueci de falar nesse ponto do vídeo que eu tô gravando agora é o seguinte: a mulher não busca nada muito intelectual de forma genuína. Daí alguém pode falar assim: nossa, isso daí é mentira, que não sei o quê. Só que se você parar pra olhar, a maioria das mulheres que se dizem intelectual, inteligentes, o quê? São só coisas focadas na questão acadêmica, na área acadêmica, de escola, de faculdade e coisas desse tipo. E não algo além, e não algo profundo, que genuinamente ela gosta, tipo filosofia, matemática por prazer mesmo. São poucas que realmente têm uma aptidão, têm uma vontade para essas áreas mais intelectuais. Já o homem não. Não tô falando que todo homem é intelectual, mas você consegue achar muito mais fácil homens que gostam de certas áreas por gostar e não por um fim, tipo dinheiro, profissão, coisa tipo, não, ou por status.
Não, é porque ele realmente gosta daquilo. E é isso, continua com o vídeo aí. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a questão delas serem emocionais e histéricas. O que eu quero dizer com isso? Bom, é muito comum, cara, você vê aí. É igual eu disse no meu vídeo sobre. Não vou lembrar agora, mas. Acho que foi. Aquele vídeo que eu falei sobre. Talvez a característica mais importante da inteligência, que lá eu falo sobre o reconhecimento de padrões. Nesse vídeo, eu falei que não precisa ser um gênio para saber que mulher ela é muito emocional. Ela é muito histérica. Porque eu dei um exemplo lá de que eu vejo muito vídeo, no Instagram principalmente, de que tem alguma chance de acidente na estrada, enquanto a mulher tá lá gritando, histérica, quase desesperada, falando pro marido, não sei o quê. O esposo lá dela, o marido, tá calmo, tá centrado em não bater, em não causar um acidente. Então o homem, ele é mais objetivo e racional. Já a mulher, ela é mais irracional, digamos assim. E eu não falo isso pra desmerecer, isso daqui é um fato, cara. É só você abrir o Instagram aí e, e pesquisar aí sobre acidente de carro ou chance de um cara bater em outro cara e você vê muito desse vídeo que aparece uma mulher do lado do cara, é sempre assim, cara. Então, não é questão de ser misógino, ser, nossa, você tá inferiorizando a mulher aqui, você tá falando mentiras aqui. Não, isso aqui é um fato, cara. Também naquele vídeo que eu citei, eu falei sobre mulher precisar muito de apoio emocional, tanto que quando precisa de um apoio emocional, ela não quer saber de uma solução lógica para aquilo, não. Ela quer só saber de desabafar pro cara que tá ouvindo ela, seja um irmão, seja um amigo, seja um namorado, seja um esposo, sei lá o quê, um noivo, e que escute ela e dá apoio emocional pra ela, dá carinho, sei lá, abraça ela e coisa do tipo, né? Então, são essas duas questões também que eu acho desagradável em algumas ocasiões em relação à mulher. Eu acho que, não sempre, né, mas quando é algo extremo, quando é algo muito forçado assim, aí já é algo ruim. Então, essa questão da histeria emocional, se fosse algo natural, se fosse algo mais normal, sim, tudo bem. Os dois sexos são realmente diferentes. E tem muitas delas também que usa essa questão da histeria emocional para ganhar algo. Seja, sei lá, uma promoção no trabalho, seja para demitir um cara que ela não gosta no trabalho dela, seja para conseguir algo é, com o esposo e várias outras coisas. Então, isso também é uma forma de manipulação da mulher. Mas passando para o próximo tópico, é a questão da mulher caçar pelo em ovo. Eu quero dizer com isso. A mulher, ela sempre quer buscar um problema, alguma coisinha de nada para se estressar com aquilo. Então, pode ser uma coisa mínima que seja, ela vai se estressar com aquilo. Porque é algo que reflete muito a fragilidade emocional e mental da mulher. Porque ela não consegue lidar muito bem com problemas. Então precisa usar desse mecanismo para, sei lá, sentir sei lá, que ela tá se ocupando. Então isso é algo muito insuportável que eu não gosto. E eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo que não vai gostar também, porque é algo ruim. Você conviver com uma pessoa assim, de querer caçar problema toda hora, seja no trabalho, seja familiar, seja relacionamento amoroso, no geral, cara, é algo ruim. Parece que você não relaxa nada. Exatamente essa questão que eu queria abordar, que eu acabei esquecendo, mas eu vou falar agora, que é o seguinte, eu sempre fui um cara bastante calmo. Se você não faz algo, né, nada muito desagradável comigo, eu vou se tratar normal e eu vou evitar o máximo de conflito possível, porque eu sou um cara que gosta muito de paz, cara. Eu sempre gostei de paz, sempre fui um cara de boa, sim. É claro que se você me irritar, eu também vou ficar puto, é lógico, né?
eu também não sou um santo, mas essa questão das mulheres se encaixa muito nisso, porque parece que a mulher, ela é um ser antipaz, cara. Essa é a questão. Parece que a mulher nunca quer se acalmar os ânimos. É sempre tá em busca de fortes emoções, é sempre tá em busca de problemas pra resolver, de estresse, que não sei o quê, de chilique, de birras e coisa do tipo. Então, é isso que me estressa. Não me estressar necessariamente, mas é isso que me irrita em algumas mulheres. E o foda é que não é algumas, não. São várias que são assim. Então, essa questão do título do vídeo que eu falo que eu acho mulher insuportável, não é uma questão emocional. É uma questão lógica e racional. Tanto que muitas dessas mulheres usam de birra, usam de criar problemas, usam de buscar pelo em ovo pra apimentar, pra deixar o relacionamento mais diverso, digamos assim. Porque a mulher, ela não gosta do relacionamento monogâmico. Ela acha algo muito chato, ela acha algo muito parado, tedioso. Então, tem essa questão também de que mulheres usam muito desse mecanismo de buscar problemas no cara pra tornar o relacionamento mais agitado, digamos assim. E o próximo tópico, eu nem sei se eu tô, sei lá, no terceiro, o quarto tópico, nem sei agora, esqueci. Mas o próximo tópico é a questão da humildade. As mulheres têm uma questão muito problemática com a humildade, porque elas conseguem ser humildes, elas sempre estão querendo caçar algo, caçar algum problema, qualquer erro que você tem, mínimo que seja, ela já tá te xingando, ela já tá brava com você, ela sempre quer mais, tanto que essa questão da hipergamia tem a ver com isso, ela sempre quer mais e mais, ela sempre quer mais luxo, mais tudo, e elas gostam de se achar fodona por causa disso, então elas gostam de assim, subjugar outras pessoas em torno disso, né? Em torno de coisas que ela conseguiu. Então, humildade é uma coisa que a mulher não tem. É muito difícil delas terem. Não tô falando que são todas, né? Mas é algo muito raro de se ter em uma mulher. Genuinamente, né? Porque muitas também podem fingir ter, mas não tem. Isso é uma questão que eu percebo nas mulheres. E seguindo para o próximo tópico também, é a questão delas serem carentes de atenção. Muitas mulheres, isso é uma coisa natural delas. Precisam constantemente chamar a atenção das pessoas e atenção masculina, né? Tem um nome pra isso, mas esqueci agora. Mas ela sempre tá querendo buscar chamar a atenção dos homens e das pessoas, porque elas gostam de se sentir desejadas e vistas. É um mecanismo de se sentirem vivas, de se sentirem valorizadas, assim, né? É por isso também que mulher é muito difícil viver em solitude, porque sempre precisa de pessoas ao redor dela para validarem ela. Tanto validação social mesmo e tanto validação masculina. Por isso que muitas delas não se dão bem sozinhas. Elas acabam enlouquecendo, acabam ficando traumatizadas, frustradas. Por isso também que eu vejo essa questão de muitas mulheres depois dos 30 solteiras aí, em sol, coisa do tipo. É algo de se preocupar porque mulher não sabe lidar muito bem com essa questão. E é uma coisa para ficar atento, né? Tanto que eu falei no meu vídeo sobre biquíni, no meu canal principal, que eu falei que muitas casadas empinam a bunda apontada para o céu para chamar a atenção de outros caras, mesmo sendo casadas e com o marido do lado é na praia, né? E eu não falo isso da boca pra fora, eu não invento história, não. Eu vi isso na praia, eu vi isso na viagem que eu fiz lá pra Bahia, eu vi isso. E é algo muito, sei lá, estranho, porque como que o cara se põe nessa situação? Uma situação de respeito que a mulher dele propõe, né? E a próxima questão, que também tem a ver com o vídeo que eu fiz sobre o biquíni, é a questão delas serem facilmente influenciadas. O que quer dizer com isso? Bom, no meu vídeo sobre biquíni, eu falei que tanto o biquíni quanto o cigarro
foram propagandas narrativas do sistema para as mulheres. E elas apoiaram isso. Porque o biquíni, para quem não sabe, quando foi criado, só mulheres prostitutas, só mulheres que trabalhavam nessa questão sexual, de casa das primas, de puteira, coisa tipo, usavam. Então, cara, quando criou esse conjunto aí, nem roupa é pra chamar isso daí, né? Mas essa questão aí, ele precisou usar modelos, prostitutas, para divulgar o produto dele. E as mulheres daquela época achavam essa questão muito, digamos assim, vulgar. Então elas não curtiam isso. E teve um cara lá que comentou nesse vídeo que falou assim: ai, mas isso é porque a sociedade antigamente tinha crenças religiosas e não sei o quê. Isso controlava as mulheres e agora a gente evoluiu, então as mulheres podem usar isso, não sei o quê. Primeiro que, pra mim, tanto faz a mulher usar isso ou não, porque não é minha esposa, não é minha mulher. Então se outras pessoas usarem, tanto faz. Eu não me preocupo com isso. E quem vai se fuder é ela. Quem vai pagar as consequências da sexualização dela é ela mesma. Então eu não me preocupo com isso. Eu não cago regra com essa questão. E segundo, é que será mesmo que a sociedade evoluiu tanto assim? Porque você acha realmente que em uma sociedade evoluída, uma mulher casada ia ficar se mostrando para outros caras na frente do marido dela? Será isso? Será que essa é a sociedade desenvolvida, evoluída que o cara tentou passar naquele comentário patético dele? Não sei, né? Pode ser. Mas enfim, ironia, né? Mas continuando, o cigarro que eu falei naquele vídeo foi a mesma coisa, porque o cigarro foi feito como uma propaganda para as mulheres se oporem a autoridades de poder masculina daquela sociedade antigamente, né? Então, elas viam o cigarro como uma forma de se opor àquela questão dos homens ao redor dela. E como a mulher tem essa questão de gostar de se opor ao homem, de querer ser mais que ele, elas abraçaram essa questão muito fácil, muito rápido. Então isso é mais uma coisa para você colocar na sua cabecinha aí e pensar se o que eu tô falando é realmente verdade ou mentira, né? Mas enfim. E não é só essa questão de cigarro e biquíni, tem várias outras coisas também. O meio social influencia muito a mulher. Amigas, principalmente. Então, por exemplo, talvez uma mulher nem era tão promíscua assim, nem era tão marmita como as outras amigas dela eram, né? Mas como ela convive tanto com essas mulheres aí que gostam de ser a marmitinha dos caras aí, ela acaba aderindo esse comportamento pra ela. Então, você não precisa acreditar em mim. É só você analisar a realidade, cara. E também, por exemplo, uma mina lá gosta de um cara, mas como as amigas falam que esse cara é feio, que não é bom pra ela, que não sei o quê, ela acaba desgostando desse cara, mesmo ele não fazendo nada de errado. Por quê? Porque ela foi influenciada pelas amigas. Sei lá, talvez o cara não era tão cafajeste como as amigas queriam que ele fosse, ou sei lá, não era tão putanheiro como as amigas queriam, ou não era tão rolezeiro. Daí eles falam isso, mancham a imagem do cara pra essa mulher, e essa mulher, mesmo com interesse, não vai prosseguir com o interesse dela. Então essa é a questão. E o próximo tópico tem muito a ver com isso também, que é a questão da falta de personalidade, autenticidade nas mulheres. É o mais comum que tem, cara. Mulher, parece que ela não tem personalidade própria. Elas seguem o que o mundo tá dizendo, as amigas estão dizendo, não fazem hobbies por si mesmas, não fazem algo que elas realmente gostam, não têm interesses próprios. E se elas têm, se alguma pessoa, uma amiga dela, fala que esse interesse dela, esse hobby dela é algo estranho, não sei o quê, ela vai parar de ter esse hobby como uma forma de se encaixar socialmente. Então a maioria das mulheres é só assim. Até mesmo quando elas tentam se diferenciar, elas não conseguem. Por exemplo, a questão das góticas, né? Essa cultura gótica nasceu como uma forma de se diferenciar, uma forma de
rebeldia contra o sistema. Só que atualmente deixou de ser isso e só virou uma estética, só virou uma forma de se vestir. E nenhuma forma de se vestir tão exótica assim, porque antigamente as góticas de verdade usavam maquiagem pesada e várias outras coisas, usavam vestidos vintage, né, góticos, que lembrava a Idade Média e várias outras coisas. Só que as ditas góticas, atualmente, elas sei lá, vestem uma roupa preta, um shorts preto, e uma camisa preta, colada, usam uma maquiagem branca e olha lá, tem vezes que elas nem usam, fazem uma franja e depois dizem que isso é o diferencial delas. Então, você percebe como a mulher, ela não consegue, mesmo tentando, ela não consegue se diferenciar. Isso tem a ver também com a questão de que não tem mulher esquizo. Essa questão das pessoas esquizo foi abordado no canal do Coruja, né? E essa questão tem sentido e é uma coisa muito interessante de se falar, porque o que é esquizo? O esquizo é uma pessoa que não se leva muito por narrativas, é uma pessoa mais caseira, é uma pessoa que naturalmente não curte muito rolê, não é tão sociável assim, mas ela tem um reconhecimento de padrões e uma capacidade de assimilar as coisas superior aos normes e as psicopatas, que o Kuro já fala. Pra quem não sabe, normes são pessoas normais, as pessoas gadas, né? São levadas pelo sistema, e os psicopatas são pessoas que controlam o sistema. São pessoas que, não sempre, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Psicopatas são aqueles Zé Droguinhas, traficante, grandes líderes políticos, os Rockefeller, banqueiros, Rothschild, são esses os psicopatas. Então são três tipos de pessoas diferentes. Eu acho que eu não vou generalizar e falar que todas as pessoas do mundo são dessa forma, exatamente. São essas três personalidades. Eu acho que não, porque eu acho que o mundo é muito vasto para você encaixar as pessoas nessas três características, mas é uma boa forma assim, de catalogar as pessoas. As mulheres, elas não são esquisas. Então, normalmente, as pessoas que mais se diferenciam das pessoas são esquisas, tanto em interesses quanto em personalidade, até aparência. Já a mulher não, né? Então tá aí um dos motivos pra mulher não ter muito diferencial com as outras mulheres, né? Porque elas são normalmente normes, ou algumas são psicopatas, ou uma mistura dos dois. Mas, enfim. E o penúltimo tópico que eu queria abordar é a questão das mulheres não conseguirem, elas serem incapazes de reconhecer o seu esforço em algo. Porque a mulher, ela é muito utilitarista. Ela é quase 100% utilitarista. Então, para ela, os homens são meros instrumentos para elas conseguirem algo, para chegarem ao fim. Seja esse fim dinheiro, status, vivências, fortes emoções, tanto faz. Mas essa é a questão. Daí alguém pode falar assim: ah, esse renegado é traumatizado porque talvez ele tenha se relacionado com uma mulher aí e ele fez um esforço pra ela e ela não reconheceu isso e agora ele tá falando isso como uma forma de desabafo. E não, cara, eu nunca me esforcei, eu nunca fiz um esforço descomunal pra alguma mulher. Isso nunca aconteceu. A questão que eu observo é que tem muitas familiares minhas que têm essa questão, tem esse traço de personalidade. E não só familiares, colegas de sala, colegas de trabalho que eu já convivi. Então, a mulher, é muito difícil ela ter esse senso de falar assim, nossa, esse cara aqui tá realmente se esforçando pra mim. Sei lá, tá fazendo algo que vai me ajudar. Isso também é se conecta com a questão da mulher não sentir gratidão pelo cara. Então a mulher é um ser anti-gratidão, anti-paz e anti várias coisas. E é como eu digo, cara.
Eu não invento essas coisas, cara. Eu não invento. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu passei, eu já vi pessoas passando. Então, isso daqui não é uma coisa que eu falando emocionalmente. Não, isso daqui é algo racional, é algo concreto que eu observo na realidade. Isso daqui não é misoginia, na questão de, nossa, eu tô com raivinha de mulher aqui, eu tô com ódio, não sei o que. Não, cara, isso aqui é um fato. É como a maioria das mulheres que eu convivi funcionam. Então, por exemplo, uma esposa. A esposa, não é que ela reconhece totalmente o que o cara tá fazendo por ela. Não, ela só. Ela se sente, digamos assim, admirada em alguns casos, né? Também, mas não todos, porque muitas mulheres não respeitam o marido, mesmo ele fornecendo alimento, roupa, a conta paga pra ela, né? Mas enfim. Então não é que ela reconhece o que o marido tá fazendo por ela. É que ela simplesmente usa de um mecanismo social pra conseguir o que ela quer. E a partir daquele momento que o cara não oferecer isso pra ela, ela vai negar tudo que o cara fez por ela e vai falar que ele é um vagabundo, ele é um imprestável e várias outras coisas. E o último tópico é a questão da competitividade feminina. Porque muitos médicos falam que tem muitas amigas que competem entre elas, são amigas falsas. Também tem muita questão de que mulheres, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma mulher tem uma amiga gorda e ela fala pra essa amiga gorda que ela tá maravilhosa, que ela tá muito bonita, pra não ter competitividade com ela. Pra caso elas saiam pra algum rolê, pra algum lugar que tem homens que elas têm interesse, para elas não competir entre elas. Isso é um fato, cara. Muitas mulheres falam isso. Que tem amigas falsas, que tem amigas que não gostam muito delas, que tem amigas que, digamos assim, só suportam elas, que podam elas para conseguir algo melhor. Daí vem a questão: se as próprias mulheres reconhecem isso, e até muitas delas também dão essa desculpa para só ter amigos homens, como você, como tendo essa questão, você acha que eu vou criar uma ilusão para falar que elas são perfeitas, que elas são maravilhosas, que elas são mais espiritualizadas, como o próprio Xandão falou uma vez, que eu lembro no podcast que ele participou com o Gabriel Monteiro, que ele falou que ele foi questionado sobre a questão da Anitta, sobre ser uma inspiração para outras mulheres. Ele falou que ele acha isso triste, porque para ele, mulher tem um espírito mais elevado do que o homem, sendo que isso é totalmente mentira, é totalmente errado essa concepção dele. Mulheres são mais emocionais, não conseguem lidar com problemas, se sentem atraídas pelo mal, como eu disse no meu vídeo sobre a hipergamia das mulheres cristãs. Como você acha que essas mulheres são mais espiritualizadas do que o homem? Não, cara, não é. Tanto o homem, tanto a mulher são naturezas corrompidas, né? Naturezas hipócritas, individualistas, egoístas, e várias outras coisas. É só que a questão é que, diferente da mulher, as pessoas sabem que a natureza do homem é isso. Só que quando chegar nessa questão da mulher, eles querem romantizar elas, falarem que elas são diferentes, que elas são melhores, digam assim, pra continuar com essa farsa ginocentrista e romantista que o sistema implantou. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi feito totalmente sem roteiro. Eu não faço roteiro dos meus vídeos. Acho que ficou bom. Deu pra desenvolver bastante coisa. E foi isso. Eu acho que já deu já. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Deixa o like. Falou.